volta com mais uma aula de confeitaria avançada para vocês. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma mousse utilizando o merengue italiano como técnica. O sabor vai ser de frutas vermelhas. Hoje aprenderemos também a fazer o biscuit champanhe. Não perca, essa aula está imperdível. A nossa primeira receita de hoje vai ser a massa que a gente vai utilizar na nossa mousse. A nossa mousse a gente vai fazer ela no formato de uma charlotte, onde a gente coloca os biscoitos em volta e depois coloca a mousse dentro. Então a gente vai fazer um biscoito champanhe. O biscoito champanhe está dentro da família das massas aeradas, então o único responsável pela aeração vai ser o batimento dos ovos. A gente vai utilizar a mesma quantidade de ovos, açúcar e farinha de trigo, então sempre vão ser na mesma proporção. Existem três maneiras da gente estar fazendo. A gente pode estar batendo as gemas junto com açúcar e depois bater as claras em neve separado. A gente pode bater os ovos inteiros com o açúcar e depois acrescentar a farinha de trigo. Ou a gente pode fazer da maneira que eu vou fazer agora para vocês, onde a gente vai fazer um merengue francês, batendo as claras com açúcar, depois acrescentando as gemas aos poucos e por último a farinha de trigo. E para essa receita você vai precisar dos seguintes ingredientes. Então aqui no bol da batedeira eu vou acrescentar as claras, vou bater um pouquinho elas e depois eu vou acrescentar o açúcar aos poucos. Agora que a nossa clara já está metade montada, eu vou acrescentar o açúcar aos poucos. Agora nesse merengue francês eu vou acrescentar as gemas aos poucos. Depois que os nossos ovos bateram bem com açúcar, a gente vai acrescentar agora a farinha aos poucos. Coloco um pouco da farinha e com a espátula eu vou mexer em movimentos circulares. Vou colocar mais farinha. Agora o restante da farinha. Tem que cuidar bem no fundinho, porque às vezes a farinha vai pro fundo e depois na hora que a gente vai pegando a massa, a gente vai vendo que tem farinha sem estar incorporada à massa. Umas bolhas. Pronto, a nossa massa está pronta. Agora eu vou colocar essa massa num saco de confeitar para a gente poder fazer os nossos biscoitos champanhe. Agora eu vou colocar a nossa massa dentro de uma manga de confeitar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o disquinho que vai ficar no fundo. Eu vou fazer 2 discos do mesmo tamanho, porque um vai ficar embaixo e o outro vai ficar no meio. Então aqui eu tenho marcado com papel manteiga, eu vou fazer ele um pouquinho menor, porque ele vai ter que ter o espaço para o biscoito champanhe ficar nas laterais. Então eu vou fazendo como se fosse um caracol. Amassando. Pronto. Aqui onde ficou uns buraquinhos eu posso vir e preencher. Depois, se ficar um pouquinho maior, com o próprio aro eu acerto o tamanho. Então nós vamos precisar de 2 discos desse tamanho. Depois eu vou fazer os biscoitos champanhe. Os biscoitos champanhe, geralmente aqueles tradicionais, eles são feitos em umas formas que tem um vão, né, que tem um buraquinho. Aqui a gente vai fazer como se fossem uns palitinhos. E depois a gente corta para deixar eles todos do mesmo tamanho. Se vocês quiserem, vocês podem polvilhar açúcar em cima, mas não tem necessidade, que daí fica mais doce. Agora a gente vai levar para assar no forno que já está pré-aquecido 180 graus, até eles ficarem bem douradinhos e sequinhos. A nossa mousse que nós vamos preparar hoje é uma mousse feita com merengue italiano.
Então ela vai ser a terceira técnica utilizada no preparo das mousses, utilizando os agentes aeradores à base de ovos. A gente pode utilizar os dois merengues cozidos, que é o merengue suíço e o merengue italiano. Hoje a gente vai fazer o merengue italiano. E para essa receita você vai precisar dos seguintes ingredientes. Então a primeira etapa é eu vou colocar o açúcar na panela e vou colocar a água também e não vou mexer, tá? Porque eu não quero que suba essa açúcar para as bordas, porque isso pode açucarar a minha calda. Vou ligar o fogo e vou deixar ela cozinhando até ela chegar em torno de 115 graus ou o ponto fio. Agora que a nossa calda está quase chegando na temperatura ideal, eu já vou colocar as claras para começar a bater. Agora a nossa calda está quase chegando na temperatura, eu já vou deixar as claras batendo. Agora, com muito cuidado, eu vou verter a calda bem no cantinho da batedeira para não ter perigo de espirrar em mim. Agora nós vamos deixar batendo até esfriar bem o bolo. Agora o nosso merengue italiano já está pronto, ele está bem montado, já esfriou. A gente vai acrescentar agora nele o nosso sabor, que no caso hoje a gente está utilizando o purê de frutas vermelhas. Ele poderia ser substituído por qualquer outro purê de fruta para estar fazendo essa mousse. Aqui eu tenho a minha gelatina já hidratada e dissolvida. Como o meu purê não está quente, eu dissolvi ela antes, mas se o meu purê ainda estivesse quente, eu ainda poderia aproveitar a temperatura dele. Então primeiro eu coloco a gelatina aqui, homogenizo e agora eu vou colocar aqui dentro do merengue. Enquanto isso, eu já vou colocar aqui na batedeira para bater o meu creme de leite fresco, que vai ser o último preparo a ser incorporado na mousse. Então aqui agora a gente tem o nosso creme de leite fresco batido, que vai ser o último elemento a ser incorporado na nossa mousse. Então, relembrando o que eu tenho aqui, eu tenho a técnica utilizada no preparo dessa mousse, que foi o merengue italiano, o meu sabor, que foi o purê de frutas vermelhas, e a gelatina sem sabor, que nós precisamos para dar estrutura nessa mousse, como ela não tem estrutura por si só. Então agora eu vou colocar o creme de leite batido. Coloco ele aos poucos e vou incorporando devagar para não perder a aeração. Essa mousse ela é bem leve, porque nós temos dois agentes aeradores. Nós temos o agente aerador à base de ovos, que é o nosso merengue italiano, e temos o nosso agente suavizador e também aerador, que é o creme de leite fresco batido. O rendimento dessa mousse é bem bom, ela rende bastante. A gente vai fazer ela hoje no formato de charlotte, para a gente aproveitar os nossos biscoitos champanhe. Mas ela também pode ser feita como um entremê, também pode ser feita como uma monoporção ou até montada em taças. Pronto, a nossa mousse já está pronta. Agora nós vamos para a finalização. Agora nós vamos à montagem da nossa charlotte. Aqui estão os nossos biscoitos champanhes, como eles ficaram depois de assados. E aqui as nossas bases que a gente vai usar como base e também uma camada no meio. Eu achei esse prato que ele é um pouco menor que o fundo da minha forma, onde eu vou estar cortando as laterais para encaixar bem certinho as bolachinhas. Então, aqui eu tenho uma forma de fundo falso com acetato na borda. Vou colocar aqui primeiro essa minha massinha e aqui na lateral eu vou encaixar os biscoitos.
Nós cortamos a pontinha do biscoito para ele ficar bem rente, não ficar com essa parte abaulada, e daí todos eles vão ficar da mesma altura. Agora eu vou encaixar um do lado do outro. Para eu conseguir cortar eles todos da mesma altura, eu pego uma régua para segurar os biscoitos, deixo um na altura que eu quero, e daí passo a faca, e daí eu vou garantir que todos fiquem da mesma altura. Depois que nós colocamos todos os biscoitos encaixados aqui na massinha, agora eu vou furar com um garfo um pouquinho, para ele absorver melhor a calda. Eu vou passar um pouquinho da mesma calda que eu utilizei no preparo da mousse, um pouquinho dissolvida com água para ela ficar um pouco mais fluida. Mas vocês também podem colocar um pouco de uma geleia, né, se vocês querem que tenha um pouco mais de textura. Um gelê também, pode colocar uma inclusão aqui até de uma pastilha. Então, na aula de hoje, nós aprendemos a fazer a mousse de frutas vermelhas utilizando o merengue italiano, um agente aerador à base de ovos. Também fizemos o biscuit champanhe, onde utilizamos ele como base e borda da nossa charlotte. Não perca a nossa próxima aula, onde a gente vai fazer todas as finalizações de todas as aulas anteriores. Muito obrigada por vocês assistirem e não deixe de nos curtir e seguir o nosso canal. Até mais!